teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua dor entrar. Me alegro por te ver vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei, como o texto diz, que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão.
Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo o tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo o tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele, em nome de Jesus. Graças a paz, meus irmãos, com muita alegria que eu chego até vocês nessa manhã que começa, abre, né, um domingo maravilhoso na presença de Deus, e eu quero colocar diante de Deus a palavra que vai ser ministrada agora. Quero colocar diante de Deus as nossas vidas, a vida daqueles irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, aqueles irmãos que estão enlutados, aqueles irmãos que estão doentes, irmãos que estão enfrentando dificuldades financeiras. Eu quero colocar a vida de cada um diante de Deus. E eu vou começar a nossa ministração hoje fazendo uma oração para que possamos começar chamando o Espírito Santo de Deus, convidando o Espírito Santo de Deus para estar na palavra, para trazer conforto aos corações e para trazer uma nova perspectiva, talvez, daquilo que é o bom pastor, daquilo que é Jesus, daquilo que nós somos como ovelhas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pelo dom da vida, por estarmos aqui, por estarmos te adorando e por estarmos podendo te adorar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor venha com poder e grande glória sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha com providência sobre os nossos corações, consolando, confortando e trazendo a nós, Senhor, trazendo a nós a tua presença, para que possamos te sentir, Deus, e ter a plena certeza e consciência de que o Senhor está no controle. Obrigado, Jesus, pelo amor. Obrigado, Jesus, pela forma como o Senhor nos trata. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós. Obrigado, Jesus, por ser quem é. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário. E por isso hoje nós temos, de certa forma, o direito de estar aqui, te adorando e te amando. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidar vocês a estar abrindo a palavra de Deus aí no livro de João, capítulo 10. Nós vamos trabalhar aí do versículo 1 até o versículo 16, tá bom? E agora eu vou estar lendo alguns versículos aqui, do 1 ao 4 eu vou estar lendo. E nós vamos trabalhar do 1 ao 16 daqui para o final da palavra. O título dessa palavra, para quem queira anotar ou queira colocar, é O Bom Pastor. Porque Jesus, ele inúmeras vezes se apresenta como o bom pastor. E nós, em tempos tão difíceis, temos muitas vezes a dificuldade de enxergar esse bom pastor. Vamos procurá-lo nas linhas da palavra de Deus, nas linhas do livro eterno que traz a vontade e aquilo que vem de Deus. Amém? João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre
as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. A Bíblia aqui, ela faz um paralelo, na palavra de Deus faz um paralelo aí, entre o pastor e a ovelha. Ele vai dizer, e vai se apresentar, aqui é Jesus falando, ele vai se apresentar como um pastor. Ele vai se apresentar como alguém que está ali para cuidado, para amar, para trazer de volta o rebanho. Quando pensamos Jesus como pastor e nos pensamos como ovelhas, fica mais fácil, fica mais tranquilo compreendermos um pouco mais esse cuidado de Jesus. Eu quero lembrar a vocês que inúmeras vezes na Bíblia o Senhor é apresentado como o pastor. Quero lembrar aqui o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor. Davi usa ali de uma figura de linguagem que era o seu dia a dia. Ele era pastor de ovelhas. E Jesus se vale dessa mesma figura de linguagem lá no Novo Testamento para dizer, ó, o pastor chegou. Mas esse texto é riquíssimo. E é muito mais do que simplesmente dizer que Jesus é o pastor. Jesus, quando ele se apresenta como o pastor, é interessantíssimo que ele se coloca na condição de fazer algo por nós, ovelhas, na nossa condição humana. Estávamos perdidos, estávamos sem um lugar, nós estávamos totalmente fora do projeto de Deus. Nós estávamos num caminho totalmente ao inverso de Deus. Eu brinco dizendo que Deus estava indo para o sul, a gente estava indo para o norte. Porque nós nem sabíamos a direção. Mas quando Jesus vem e morre na cruz por mim e por você, ele aponta o caminho. E mais do que isso, ele se apresenta como a solução para o caminho. E aí eu quero lembrar vocês de algo interessantíssimo. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Veja bem que diz que ele é o caminho. Não fala que ele é a chegada, ele é o caminho. Por ele é que nós nos achegamos a Deus. E nesse caminho, nós precisamos de um guia. E nada melhor para nos guiar do que aquele que é o caminho, para nos mostrar o caminho. E esse Cristo, nesse texto, se apresenta como um pastor. Mas o que um pastor faz? O que um pastor faz para que a ovelha esteja no caminho, esteja ali tratada, cuidada, bem arrumada? O que esse pastor faz? Nesse texto, nós podemos perceber a presença do pastor quando Jesus fala dele mesmo. Jesus é o verdadeiro pastor. E vamos ver uma coisa bem interessante. No versículo 2, ele vai dizer que o pastor, ele entra pela porta, porque quem entra pela janela é salteador. A primeira coisa que nós precisamos entender quando olhamos para Jesus é saber que ele vai entrar pela porta da nossa vida. Jesus, ele não invade a vida de ninguém, ele entra pela porta. Lá em Apocalipse capítulo 3 diz que ele está à porta e bate. O bom pastor, ele sempre vai entrar pela porta. E uma vez que ele entra pela porta, ele cuida da ovelha, ele trabalha a ovelha, ele põe ali a casa, o curral da ovelha em ordem. Jesus, ele é o extremo do amor e também é o extremo da justiça. Ele entra pela porta
porque Ele nos ama. Podemos pensar também, esse entra pela porta, sobre o prisma do nascimento de Jesus através de uma mulher. Jesus entrou no mundo de forma simples, de forma tranquila, de forma amorosa. Nós é que não o recebemos como ele deveria ser recebido. Jesus não chegou com um trovão explodindo tudo. Ele entrou no mundo de forma simples. Ele entrou através de uma mulher. Bem assim. Ele entra na sua vida de forma simples, de forma tradicional, tranquila, em amor. Tudo que Jesus faz vai ser sempre em amor. No versículo 3, eu vou ler o versículo 3, diz bem assim: e este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O segundo ponto do bom pastor, desse pastor que é Jesus, é que ele chama a ovelha pelo nome. E isso revela conhecimento e intimidade. Isso revela que Jesus, ele te conhece de perto. Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são as demandas da sua família. Ele sabe quais são as demandas da sua vida. Jesus, ele sabe quem é você no íntimo. No Salmo 139 vai dizer que ainda a palavra não me chegou à boca e ele já conhece. Meu querido, Jesus, ele quer te chamar pelo nome. Ele quer ser íntimo de você. E aí vamos nos lembrar lá do Jardim do Éden, do princípio maior. Adão peca e Jesus vem. E Jesus, Deus, lá no Jardim do Éden, ele fala assim: Adão. Veja bem que ele não fala assim: ei rapaz, ei moço. Não, ele fala assim: Adão. E eu não sei qual é o seu nome, mas imagine Jesus aí te chamando agora, ô fulano. Ei, João, Pedro, José, Jacó, Francisco. Porque ele te chama pelo nome. Porque ele te conhece mais do que você mesmo. Ele é o seu arquiteto. Foi ele quem te fez. Ele sabe para onde você vai. Ele sabe tudo de você. E por isso que ele é o seu Salvador. É por isso que ele se apresenta como seu Salvador. Porque ele quer ter intimidade com você. Ele quer te conhecer pelo nome. Se você ainda não conhece a Jesus, se ele ainda não sabe o seu nome, se apresente para ele nesse momento. Fala: Jesus, meu nome é tal e eu te peço que o Senhor venha morar no meu coração. O próximo ponto vai dizer que este pastor, ele vai adiante das ovelhas. O pastor deve conduzir as ovelhas, indo adiante delas para as guiar. Assim é o senhorio de Jesus. Ele deve ir adiante de nós. Jesus quer guiar você. Jesus, ele é o caminho. Logo, na caminhada cristã não existe nada que você vá passar que Jesus já não conheça. Porque ele é o caminho do cristianismo bíblico, do cristianismo que é pregado através dos evangelhos. Jesus Cristo é esse caminho. Então não há um caminho que você possa apontar, que você possa querer fazer, que Jesus não conheça. Não existe. Por isso, ele vai adiante. Ele vai, não pisa aqui, pisa ali. Cuidado aí, tem um buraco, tem uma mina terrestre aí.
Olha, tem uma armadilha aí, cuidado, pula ela. Vem por aqui, ó, o caminho é esse aqui. Esse é Jesus, ele que vai na frente. O problema é que nós, por vezes, como ovelhas problemáticas que somos, queremos dar 3 passos à frente de Jesus, porque Jesus está indo devagar na nossa cabeça, porque a gente é imediatista e a gente quer ir passar na frente, atropelar tudo. E o problema de fazer isso é que chega lá na frente, você está todo quebrado, você olha para trás e descobre que só teve cansaço. E aí você tem que esperar Jesus para ele ir à frente. Amém? O próximo é o versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta que as ovelhas conhecem. Se você tem intimidade com Deus, você vai olhar para Ele, olhar para Jesus e ver a porta. Você vai olhar para Jesus e ver por onde você tem que passar. No versículo 9, apresenta Jesus como uma porta que pode ser transposta, que pode ser passada. Basta você conhecer o dono da fechadura. Quem abre essa porta é o próprio Cristo. Porque Ele é o dono da porta, Ele é a porta. E a Bíblia diz que quando passamos por essa porta, nós encontramos pastagem. Quando passamos por essa porta, nós encontramos deleite na presença de Deus. Nesses dias nós temos passado por muitas dores. Esse ano foi um ano de muitas dores. E apesar de ver que esse é um ano maravilhoso para se ver a ação de Deus, foi um ano de muitas dores. E o único lugar que a gente encontra consolo é quando transpomos a porta que é Jesus. Essa porta que nos traz deleite com a sua presença. Que mesmo sentindo dor, nós sabemos em quem podemos descansar e onde podemos nos tranquilizar. Versículo 11 diz bem assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso ninguém mais faz. Isso ninguém mais faz. Jesus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Veja bem que Jesus, em sua infinita sabedoria, na imensidão da sua sabedoria, Ele vai adiante. E Ele se entrega por mim e por você. Ele morre na cruz do Calvário por mim e por você. Ele dá a vida. Tem uma música antiga que fala que Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. É isso que o bom pastor faz. O bom pastor, ele luta pela ovelha. Ele morre no lugar da ovelha. Com essa morte, ele traz vida ao rebanho. Este é o bom pastor. É assim que ele é. Simples e objetivamente. Só que esse texto, ele não revela somente a parte do pastor. Ele não revela somente as ações do pastor. Esse texto, ele também revela as atitudes de uma ovelha verdadeira. Vamos começar a pensar sobre aquilo que nós somos e demonstramos ser quando somos uma ovelha verdadeira. Diz bem assim, versículo 2.
Diz bem assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz. O primeiro ponto é: a ovelha verdadeira, ela conhece a voz do pastor. Por que tem tanto crente sendo enganado? Por que tem tanto crente seguindo pastor, seguindo líder religioso, seguindo qualquer vento de doutrina que aparece? Porque não conhece a voz do pastor. Porque não conhece a voz do Cristo da cruz, do Cristo da palavra de Deus. E como não conhece o Cristo da palavra de Deus, é facinho de enganar. A verdadeira ovelha, ela só vai quando o pastor chama. Ela só vai quando o pastor diz vem, ela vai. Se aparecer o outro pastor do outro rebanho e falar vem, ela não vai. Porque ela não é besta. Ela sabe onde ela tem deleite, ela sabe onde ela tem pasto, ela sabe onde ela tem água limpa, ela sabe onde ela vai reclinar a cabeça e descansar. Ela sabe em quem ela pode confiar. A verdadeira ovelha, ela não escuta qualquer voz. E aí deixa eu salientar uma coisa. Eu vejo por vezes cristãos indo atrás de pastor como cobertura espiritual. Meu irmão, está amarrado em nome de Jesus. A sua cobertura espiritual é Cristo. A sua cobertura espiritual, o caminho é Cristo, não é pastor. O pastor é uma autoridade que te aponta um caminho. Que diz para você, a Bíblia diz isso. Mas no final das contas, quem dá conta de você é você mesmo e a sua conversão em Cristo Jesus. Porque o pastor pode ser o que for. Ele pode ser o mestre mor de tudo. Se você aceitar ele e não aceitar Jesus, você vai para o inferno junto com ele. Porque a ovelha verdadeira, ela conhece a voz do pastor, o bom pastor, que é o Cristo da cruz. Não sou eu e não é nenhum pastor que pisa essa terra. E embora o papel do pastor aqui na terra seja muito árduo, e aí é motivo para uma outra palavra, um outro dia. É uma missão complicada ser pastor aqui nessa terra do jeito que ela vai. Mas é fato que nós não podemos salvar vocês. Nós não podemos nos salvar. Se não for o Cristo da cruz, nós não podemos nos levar para o céu. Pensem muito sobre isso. Para ver se você não está ouvindo a voz de homem e não ouvindo a voz de Cristo. Pega a palavra de Deus, medita nela. Conheça a voz do seu pastor. No versículo 4 vai falar bem assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. O próximo ponto que mostra uma ovelha verdadeira é que ela segue o pastor. Ela vai atrás dele. A Bíblia diz: tome cada um a sua cruz e siga-me. Ela não fica fazendo pergunta: para onde você vai? O que você quer fazer? Oh meu Deus! Não, ela vai atrás do pastor. O pastor Cristo Jesus, o Cristo da cruz. Esse bom pastor, ele vai no caminho e a gente vai atrás. Esse é o caminho. É para lá que nós temos que ir. Essa é a direção. A direção não é João, não é Ilquias, não é nenhum pastor que está nessa terra. A direção é Cristo. É atrás dele que você vai. É com ele que você vai. Se você parar para pensar bem, as pessoas que normalmente estão desviadas do evangelho, estão desviadas por causa de alguém que fez algo. Normalmente é assim. Mas ela não estava olhando para Cristo?
A ideia não era que ela olhasse para Jesus? Pense sobre isso. No versículo 5 vai dizer bem assim, olha. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Elas fogem. A verdadeira ovelha, ela foge do mal. Ela foge do estranho. Ela não fica ali na beiradinha, flertando com o pecado, batendo um papinho com o pecado. Ali, ó, flertando com o pecado na beiradinha. No cantinho assim do barranco, quase caindo lá dentro d'água. Toda vez que eu leio este texto especificamente, eu imagino a ovelha aqui, um rio de água corrente, muito corrente, e ela aqui na beiradinha olhando para a água. Se ela cair, ela morre afogada. A verdadeira ovelha, ela não faz isso. A verdadeira ovelha, ela fica lá atrás esperando. Ela vai junto. Ela é colada com o seu pastor. E aí a gente quer ser independente. Numa outra pregação que eu fiz, eu falei sobre independência, né? Às vezes a gente quer ser independente. Eu torno-me independente. Não preciso mais do pastor. Eu sei o caminho. E isso é complicado. Porque quando eu sei o caminho, eu me direciono para onde os meus olhos veem. Só que o caminho é Jesus. Só Ele conhece o caminho. Os meus olhos não conseguem ver este caminho. Entregue tudo a Ele. No versículo 10, vai dizer bem assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No versículo 10 vai falar dessa abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A verdadeira ovelha, ela aceita de bom grado a vida que vem do pastor. Ela aceita com o coração aberto a vida que vem deste pastor. A verdadeira ovelha, ela não fica questionando este pastor, que é o Cristo da cruz. Porque a Ele não cabe questionamento. Ele aponta o caminho da vida. E ela vai lá e vive ela em abundância. Eu não sei qual o evangelho que te pregaram. Eu não sei como você chegou até este momento da sua vida. Mas eu sei de uma coisa. Vida, você só vai encontrar em Jesus. Nessa vida aqui, você está destruído, meu querido. Nessa vida aqui, você está encostado, porque você não consegue fazer nada sozinho. Você não consegue se salvar. Você não consegue se pegar e se levar para o céu. Vida em abundância é só no Cristo da cruz. Somente em Jesus. Esse sim é capaz de mudar a história do ser humano. Em João 10, no versículo 14, diz bem assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você conhece a Jesus? Jesus, ele é o bom pastor. E como bom pastor, ele está sempre pronto. Ele sempre vai entrar pela porta. Ele está sempre pronto a te chamar pelo nome, porque ele te conhece, tem intimidade. Ele vai adiante de você. Ele é a porta que você deve passar. Se você conheceu este pastor,
Então entre pela porta que é Jesus. Ouça a voz e conheça a voz do pastor. Siga o pastor. Fuja do mal. Não fique flertando com o pecado. E tenha vida. Aceite a vida de Jesus, porque Ele tem vida em abundância. Ele é o dono da sua vida, porque é isso que Ele quer ser. Ele quer ser o dono da sua vida. Jesus, Ele quer ser o Senhor do seu coração. É Ele quem move no seu coração. Isso significa algo muito simples. Que como ovelha, você não faz mais a sua vontade. Isso significa que você vive a vontade de Jesus. E aí, às vezes você fica assim, mas eu tenho que entregar tudo. Ele entregou tudo por você. Ele morreu na cruz do Calvário. Para te dar uma pastagem verdinha. Um lugar de descanso. Para te dar um pastor onde você tenha onde reclinar a sua cabeça e descansar. Então descanse em Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, entrega o seu caminho, entrega tudo, entrega as suas dores e caminhe na direção de Jesus, o bom pastor. Eu vou orar com você agora. E eu espero que essa palavra tenha encontrado um lugar no seu coração. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida, pela Tua palavra interpretada. E muito obrigado porque o Senhor é o bom pastor. Jesus, vem sobre nós com poder, com grande glória. Mostre-se para nós, bom pastor. Porque nós não conhecemos o caminho. Nós só conhecemos aquilo que o Senhor nos mostra. Então nos mostre o caminho. Em nome de Jesus, Senhor. Aquelas ovelhinhas do Senhor que têm sofrido, seja o descanso. Aquelas ovelhinhas do Senhor que estão enlutadas, seja o conforto. Aquelas ovelhinhas do Senhor que estão enfrentando dificuldades, seja a provisão. Mas mais do que isso, Senhor, que elas encontrem no Senhor a vida, e a vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, e que o Senhor console a sua vida, a minha vida, e que continuemos nessa caminhada atrás do bom pastor. Amém? Que Deus te abençoe, e até a próxima.